Olá, depois de um bom tempo a gente volta a gravar para o YouTube. A gente consegue falar um pouco mais do que no Autismo Minuto, no Instagram e no TikTok. Então eu te convido a ficar, não vai demorar. E a gente vai trazer várias conversas nos próximos dias, quando a gente fizer novas gravações. A primeira é falar sobre uma situação. Qual que é o problema do autismo? Qual é o problema do autismo? Qual que é o problema da pessoa autista? A gente não vai chegar a uma solução final, mas a gente vai deixar você intrigado a continuar. Então, desde já, não perde essa oportunidade. Vem, nos segue, eu acredito que você vai gostar. Eu sou Alexandre Soledade, esse é o canal Meu Mundo Autista. Senti falta de gravar maior para o YouTube. Aqui com certeza, a gente consegue falar um pouquinho mais e de forma mais tranquila. Qual seria então o problema do autismo? Gente, de certa forma, de tanto conviver com pessoas autistas, você acaba de repente não percebendo algumas situações porque passam a ser pra gente corriqueiras. Então, a disfunção executiva, a estereotipia ou STINs, situações que de repente você percebe no dia a dia, na convivência com a pessoa autista. Depois de você conviver tanto, essa era a proposta, você passa a desaperceber, você acaba de repente a acreditar que aquilo é da natureza daquela pessoa. Então, as estereotipias, os comportamentos em si não são o problema do autismo. Então seria de repente a falta de controle sensorial, a disfunção quanto a alguma situação ligadas ao acúmulo de situações ou de informações, o meltdown, o shutdown. Não, isso também não seria talvez o problema do autismo. Se você não está sabendo do que eu estou falando, shutdown, meltdown, essas outras coisas, vale a pena você voltar em algum dos nossos episódios anteriores, mas a gente sempre te dá uma dica aqui embaixo, escrevendo do que seja. Não, o problema do autismo são as pessoas, não a pessoa autista, mas as pessoas que estão do lado de fora do autismo. A gente percebe que dentro desse cenário do que a gente fala de teia, né, essa teia do autismo, a gente tem várias pessoas que têm forte influência sobre a personalidade, sobre o comportamento, sobre o crescimento e desenvolvimento de uma pessoa autista. Vai longe de ser pai, mãe, tios, avós, não, vai longe, amigos. Sim, pessoas autistas fazem amigos. Não, vai muito mais além. Profissionais, a escola, existe uma teia em torno da pessoa autista. E aí que tá, as pessoas são o problema do autismo. Quando você de repente não reconhece o autismo, você já tem um problema. Quando você de repente tem preconceito com o autismo, com a pessoa autista, sem conhecer o autismo, você tem um problema. Não é a pessoa autista que tem problema. Quando você de repente faz um comentário, uma piada, um pejorativo com uma pessoa, uma condição autista, quem tem problema é você. Quando você escuta na internet a informação, a desinformação sobre um conteúdo sobre o autismo, aí a gente fica meio preocupado. Porque até nos profissionais, a gente escuta cada uma. Recentemente escutei de um profissional dizendo, nossa, como tá nascendo criança autista, né? É profissional desinformado. Então, quando a gente percebe que realmente está subindo o número de diagnósticos, está subindo a quantidade de novas frequências dentro da população de pessoas autistas, que o diagnóstico está avançando, que os métodos estão melhorando, mas também pode ser que esteja aumentando, mas o autismo não cresceu assim do nada. Será que é alimentação? Será que são as mudanças climáticas? Gente, mas na verdade ninguém está interessado para aquela situação. A pessoa autista que já existe. A gente está muito preocupado em de repente conter o autismo, saber de onde veio o autismo, se veio do pai, se veio da mãe, se é genético, se é hereditário. Então nós ficamos preocupados demais em saber de onde veio esse bendito autismo na minha família. E na verdade a gente deixa de se preocupar com o autismo que existe hoje. Muitas crianças que foram diagnosticadas 10, 15 anos atrás, hoje já são adolescentes ou adultos. E provavelmente elas não têm com quem se consultar, porque nessa mesma proporção que essas crianças foram desenvolvendo, são jovens adultos, eles não têm com quem consultar, porque os profissionais não se interessam pelo autismo adulto.
Por quê? Talvez pelo preconceito formado, não preconceito, mas o preconceito formado que o autista, quando chega na fase adulta, não precisa de mais nada. Essa é uma informação que muita gente repassa. Quantas pessoas já ouvi falar, mas aquela pessoa descobriu que é autista agora, ela é até casada. Parece que pelo fato dela ser casada, ter feito uma faculdade, ela não precisa de apoio por ser autista. Então, a gente precisa conversar sobre essa situação, porque o verdadeiro problema do autismo está em torno do autismo. Então, quando você vai para uma conferência, um congresso, em todo mundo fala e não tem nenhum autista falando, é um problema. Quando você vai, de repente, fala-se de tudo, menos do autista adulto. Fala, inclusive, da capacidade que alguns autistas têm de ter uma inteligência assoberbada pela síndrome de Savant, ou simplesmente por eles ter uma capacidade melhorada da sua inteligência. Aí a superdotação acaba de repente tomando o espaço do autismo, parecendo que todo autista novamente é super inteligente. A gente ouve inclusive de doutores, mestres, pessoas de repente renomadas fazendo os nichos do autismo parecendo que o autista é só aquilo. Por isso que talvez isso se chame, essa condição se chame espectro. Então a gente precisa olhar o autismo como espectro, e dentro do espectro será onde eu estou. Minha capacidade de informação, de disseminar a informação, aonde está. Como é que eu estou levando essa informação? Eu vi recentemente um curso aqui na minha cidade tentando despertar as pessoas a sensibilidade para o autismo. Muito válido. Mas e aí? E depois? Então, o autismo precisa de escola. Tem escola? Tem acompanhamento? O Estado, prefeitura, eles fornecem um acompanhamento? Nossa, sensibilizado para o autismo eu tô, mas e o apoio? Existe rede de apoio na sua cidade, no seu bairro? Será que os deputados esqueceram de você, os vereadores, e só vão lembrar? Será que o vereador só está falando do autismo do filho dele, da filha dele? Gente, eu tô sendo bem acre, bem azedo. Acre é de repente sendo irônico. Porque de repente a gente precisa mudar a nossa forma de ver o autismo. Porque de repente a forma que eu tô levando o autismo não está ajudando a condição autista. Cadê os postos de saúde com atendimento prioritário ou com pessoas especializadas para receber a pessoa autista? Cadê, gente? Cadê? Onde que estão os profissionais da psicologia para poder atender nos CAPs ou no CAPSI a pessoa autista adolescente? Onde estão? Onde estão essas pós-graduações que vão falar sobre o autismo adulto? Não tem público. Por quê? Porque parece que é um nicho. É tão bacana falar de ABA, de Denver, de terapias comportamentais que vão mudar o comportamento, que você vai ajustar o comportamento na tentativa frustrada de levar a pessoa para fora do espectro. Mas de repente conduzir, ajudar, sensibilizar por dentro e por fora uma pessoa sobre o autismo dela, a gente está em falta desse profissional. Então, quando a gente fala que o problema do autismo está fora do autismo, a gente não está falando à toa. Então, será que eu preciso rever? E aí, quando você agora, passamos pela semana de conscientização, o canal Meu Mundo Autista geralmente não fala nada no dia do autismo. Por quê? Porque a gente prefere que o autista fale. Por quê? Porque a pessoa autista, principalmente aqueles que estão mais engajados, eles preferem que nesse dia o protagonismo seja deles. É errado que o médico fale? Claro que não. É errado que outros profissionais falem? Não, não é errado. Mas nesse dia, gente, o protagonismo deveria ser deles, eles falarem dos problemas deles. E aqueles que porventura não têm a fala ou têm um grau de suporte muito grande, aqueles que os ajudam, não que falam por eles, aqueles que os ajudam poder de repente falar das suas realidades, porque senão todo mundo vai continuar pintando esse mês de azul, achando que o autismo é só de menino. Esse ano eu ainda estou vendo muito cartaz azul, parecendo que o autismo só vai ter menino, que não tem menina. E esse ano eu tive muitas, 2022, 2023, eu tive 3 conhecidas que descobriram o autismo, e mulheres que descobriram na fase adulta por causa do masking. Se você não sabe o que é masking, é porque não estão falando do autismo. Então, quer dizer, o autismo não deve ser falado só no dia da pessoa, da conscientização do autismo, mas todos os dias.
E aí seria muito fácil a gente falar que a culpa é do autismo, das estereotipias, das dificuldades ou desafios sociais. Na verdade, o grande desafio é mover a sociedade a entender que ela é o problema. Ela não quer ver e ela prefere, como fizeram até pouco tempo atrás, uma tentativa, inclusive, frustrada, de voltar essas ideias, mesmo que disfarçadas de manicômios ou eletrochoque ou outras terapias, para que mudasse o comportamento da pessoa autista. E pois é, eu sempre soube falar, eu conheço uma pessoa que tem um amigo autista, eu conheço uma pessoa que tem um filho autista. E o que você sabe do autismo dele ou dela? A não ser que você sabe que tem uma amiga ou um parente que tem um filho, um sobrinho autista. Se interesse pelo autismo. Vale a pena você, de repente, gastar um tempinho para poder repensar um pouco do autismo. A gente falou um pouquinho e isso vai estar disponível no podcast. Vale muito a pena você ouvir e compartilhar. Tá bom? Até a próxima.